Bom, pessoal, o conteúdo está acabando, mas vamos lá para essa, que é uma das últimas coisas, que é os novos blocos que a gente adicionou, né? O nosso repertório de blocos que a gente usa quando a gente está montando um sistema digital, beleza? Eu vou passando pelo slide, mas eu vou acabar fazendo a explicação um pouco pela minha conta. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender de nova é o registrador. O que é o registrador? O registrador ele é um encadeamento de flip-flops do tipo D, que serve para armazenar alguma coisa na memória. Então ele tem esses sinais, que é o clear e o clock, né? Funciona bom, de forma bem intuitiva. E qual a ideia dessa peça? Essa peça ela serve para a gente armazenar informação que a gente não quer que mude durante um período de tempo no nosso circuito. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que você quer fazer um sistema que simula um Jockey-Pô. Então, eu aperto aqui uma combinação de zeros e uns que significa pedra, você aperta uma combinação aí que significa papel. Se a minha resposta não for armazenada num registrador, no tempo que o circuito processa quem venceu, eu consigo mudar, depois que eu vi que você colocou papel, e colocar tesoura. E aí o que acontece? O circuito não funciona de forma adequada. Então, muitas vezes, quando a gente está elaborando um circuito, é importante para a gente que a resposta não, que um certo dado fique armazenado imutável, né? E é para isso que o registrador serve, para a gente manter um dado armazenado imutável. Enquanto o registrador não tiver. Esse registrador aqui está simplificado, mas geralmente registradores também têm um sinal que a gente chama de registra. Que quando esse sinal é 1, ele amostra tudo que está na entrada, senão ele não amostra. Ele só armazena o que ele tem constantemente. E isso é muito interessante para esse exemplo que eu dei, por exemplo. Às vezes você quer manter uma informação lá por vários ciclos de clock, mas não quer ficar gerando a entrada combinatória que vai manter aquilo lá armazenado. Então você pega o registrador, amostra esses dados e depois você só reutiliza. As utilizações práticas são principalmente essas que eu falei de você manter o dado lá e chamar ele depois. O contador, que é o outro componente que a gente vai ver, ele usa flip-flop do tipo T, que é aquele flip-flop que fica alternando o resultado, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1. E você pode encadear vários deles, que nem está no desenho aqui, ó, fazendo a saída negada de um e no outro. Porque quando você faz isso, o que acontece? Aqui eu tenho 1, né? Quando eu for zerar, aqui vai ter 1. Então aqui vai contar 1. Então eu vou ter 2. Aí depois 3. Aí depois vai zerar os 2 e esse daqui vai virar 4. 1, 0, 0, né? E assim por diante. Essa é a utilidade dele. Para que a gente usa contador? A gente usa contador para saber em que estado a gente está. A gente usa contador quando a gente quer que uma quantidade de tempo se passe no circuito. Então, por exemplo, é, um sensor de distância baseado em som. Ele emite, né, um pulso e fica esperando o retorno desse pulso. Quando ele receber o retorno desse pulso, ele vai pausar um contador e aí vai saber quanto tempo demorou para o pulso ir e voltar. Se você dividir isso por 2 e usar a velocidade do som, você consegue calcular a distância percorrida. Então é assim que funciona, inclusive vocês devem usar isso no laboratório digital. É, se vocês forem da computação, lógico. Bom, então é para isso que o contador serve. Tem mais algumas aplicações, dá para ser criativo, mas essa é a principal funcionamento, certo? Com o Enable é a mesma coisa, só que às vezes eu não quero que o contador conte sempre. Então eu posso habilitar e desabilitar a contagem, certo? Bom, deslocador. O deslocador ele é uma peça que é o encadeamento de várias saídas de flip-flop D uma na outra. Na prática, parece uma peça meio pouco útil, mas ela tem várias utilidades. Uma delas, por exemplo, é utilizar em transmissão de dados via serial. Quando você está mandando dado serial, você só pode mandar um bit por vez. Então você pega o seu, sei lá, dado de 64 bits, amostra aí num registrador de 64 bits. Vai ligando a saída aliás, num deslocador e ele vai deslocando esses bits registrados para frente e vai mandando um por um. Outro uso prático, que eu acho que é o mais interessante, e que é o que vale a pena vocês saberem, é que, como a gente está trabalhando em sistema binário, isso aqui faz multiplicação e divisão por 2. Então, pensa você, quando eu tenho 1,
Se eu adiciono um zero à direita desse 1, eu tenho 10. No binário, se eu tenho 1 e eu adiciono um zero à direita, eu tenho 2. Se eu adicionar outro zero à direita, eu vou ter 4. E mais um, 8, e assim por diante. E divisão, a mesma coisa, só que arredondando para baixo. Então, 3 vai virar 1, assim como 4. Aliás, e o 4 vai virar 2, por exemplo. Se eu for tirando o bit mais à direita. Então, se eu desloco para a esquerda, eu vou multiplicando por 2. Se eu desloco para a direita, eu vou dividindo por 2. E essa é a utilidade dessa peça. Para que eu estou explicando isso para vocês? Porque nessa prova vocês têm algumas questões de projeto, que nem ele coloca aqui, né? E, por exemplo, o somador serial. Nessas questões vocês vão precisar utilizar peças novas, né, que vocês estão aprendendo agora. Então é para isso que serve e é para isso que eu estou fazendo esse resumo. Recomendo tentar fazer os projetinhos, acho que com a explicação de para que serve cada coisa fica mais intuitivo, tá bom? É isso. Até mais.